Olá, gente, boa tarde. Um prazer estar reunido aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui no Cívico, esse polo de impacto social. Hoje a gente está com o Ricardo, que é o CEO aqui do Cívico, que vai contar para a gente um pouco da história do porquê que nós estamos aqui. Estamos aqui com a Ana, que também é do Muda Tudo e que faz parte também desse polo de impacto social, vai contar um pouco o que ela está fazendo. A gente está aqui em parceria com a Comover, que tem um propósito muito parecido com o nosso, que é gerar esse ganho de consciência para o desenvolvimento humano das pessoas e dos indivíduos. E a De Família está aqui justamente para promover essa consciência nas famílias, essa geração de propósito nas famílias empresárias. Então, hoje a gente está aqui, queria receber o Ricardo, queria que ele contasse um pouco por que tudo isso aqui surgiu e por que a gente está aqui hoje. Legal, obrigado. Obrigado, Comover. Obrigado, Ana. Muda Tudo. Bom, o Cívico nasceu com um propósito de transformação, né? Ele veio de um projeto da minha sócia, da Patrícia, que ela já trabalha com projetos de impacto há algum tempo. E aí veio a ideia de a gente criar um hub, um polo de impacto social, trazendo outras instituições, trazendo um conglomerado de startups ou de empresas do terceiro setor que geram impacto, né? Que levam impacto na ponta e poder ter uma grande troca entre elas e entre o ecossistema. Foi um pouco disso que nasce o Cívico, que nasce a ideia. Foi um projeto desenvolvido em 11 meses, até a inauguração. Estamos aí 5 meses com o Cívico e 48 organizações. 60% delas impacto com fins lucrativos, que são chamados do 2,5, 7 milhões de vidas impactadas. Parabéns. Enfim, eu queria ouvir um pouco da Ana, por que ela está aqui no Cívico e o que é o Muda Tudo. Bom, primeiro, assim, estar no Cívico é um privilégio. E a gente do Muda Tudo, né? Eu estou aqui na frente das câmeras, minha sócia está ali sentada na plateia. Nós criamos o Muda Tudo em 2016, com o intuito exatamente de mostrar, jogar uma luz em tudo isso que está acontecendo, nas iniciativas, nas pessoas que estão transformando o mundo, criando o mundo sustentável que a gente quer ver, né? E o Cívico reúne várias delas, né? Várias pessoas transformadoras, como você, né, Priscila? E tudo que cerca isso aqui está voltado para o impacto social. E o Muda Tudo surgiu, nós somos jornalistas, a gente já não aguentava mais falar do que estava errado, né? Ou do que está errado, porque isso não faz sentido. No final das contas, né, se a gente olhar só para o que está errado, a gente não vai para frente, a gente não anda. A gente tem que olhar, sim, por uma perspectiva positiva, de criar uma solução, né? E aí, quando você vem para o Cívico, você vê todo mundo com essa mesma consciência, com esse mindset, né, que a gente estava falando, aí é maravilhoso, que te dá mais força, mais inspiração, cria uma sinergia, né? Então, assim, e nós fomos abraçados. Eu agradeço o Ricardo estar aqui, falar, né, porque tem que falar mesmo, que a gente, quando conheceu e mostrou o projeto, ele foi o primeiro a abraçar, a Patrícia também, e nos colocou aqui nesse espaço maravilhoso que hoje a gente tem a oportunidade de estar construindo juntos, né? Vou contar um pouco como é que foi o nosso contato. A De Família existe há 20 anos. Outro dia eu estava fazendo as contas, eu sempre falava 18 e descobri que eram 20 já. E a gente vem sempre nesse propósito de ajudar as famílias a se desenvolver, a se organizarem. E nesse caminhar em relação às famílias, inicialmente eu acreditava que eram os conflitos nas famílias, a grande propulsora. Então, existia aquelas consultorias tradicionais de organização das famílias, de falar de sucessão, tudo isso. E quando eu cheguei aqui no Cívico, que eu encontrei o Ricardo, e ele falou assim, putz, eu acho que isso tem tudo a ver aqui com o Cívico, porque isso é uma transformação que você está dizendo. E a gente trabalha justamente apoiando as famílias, não na governança corporativa. A gente atua apoiando as famílias empresárias, construir a governança familiar, que é apoiá-las para que elas tenham uma estruturação do seu patrimônio e possam descobrir para onde vão. Então, nesse sentido, a gente chegou aqui e o Ricardo entendeu, falou, vem para cá que eu acho que isso tem a ver com a gente. E aí a gente está aqui nesse caminho de tentar descobrir como que a gente leva como que a gente faz essa ponte entre sair desse modelo tradicional que vinha da construção da governança e ajudar essas famílias, de fato, encontrarem para onde vamos daqui para frente. Então, vou dar um exemplo, que depois acho que a gente faz um link melhor. Então, assim, muitas famílias têm empresa de pneu.
Mas a empresa de pneu, ela tem um molde tradicional, uma cadeia estruturada, e pode ser que tenha alguma outra coisa que tenha aí dentro desse universo que possa ressignificar e fazer sentido também para uma próxima geração. Então é nesse sentido que a gente está tentando apoiar essas famílias nessa construção. Queria ouvir de você o que você acha disso, como é que você vê essa mudança. Bom, eu venho do segundo setor, né? Eu venho da indústria de base, indústria de mineração, de bem de capital. Quando a gente analisa, né, projetos como o teu, famílias buscando uma consultoria, uma ajuda, no fundo a família está buscando um propósito. Essa é a grande razão, né? Eles estão em busca de um propósito. Porque o modus operandi, muitas das vezes, foi um modo totalmente focado a lucro. Eu acho que subsistência também. Subsistência, o desenvolvimento, muitos imigrantes que vieram ao Brasil e começaram do zero e geraram grandes negócios, grandes fortunas, e hoje, quando vai passar para as novas gerações, eles querem passar algo a mais, né? E o algo a mais é trazer uma visão de impacto ao negócio, ou de transformação do seu próprio negócio, né? E essa é a importância quando a gente leva impacto social para dentro do negócio e dentro das famílias. Ou seja, o resultado vai vir, mas o resultado vai vir através de um impacto que eu estou devolvendo à sociedade, que eu estou devolvendo ao meio. E isso é muito importante. Isso é o que é a nova tendência para mim, a nova onda, né? A nova onda é como é que eu gero impacto com aquilo que eu faço. E quanto mais impacto você gerar, menos desigualdade você gera. Você gera um ecossistema muito mais justo. E o que a velha geração olha e fala, poxa, na minha época de jovem, era muito mais justo do que está sendo hoje, né? Era muito mais tranquilo do que está sendo hoje. Como é que a gente reformula isso? O que eu quero para os meus netos? O que eu quero para as próximas gerações? Não só como negócio, o negócio é importante, né? O negócio tem que se modificar, tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que se atualizar, porque a gente vive um mundo completamente diferente hoje, tecnológico, rápido de transformação. Então, há necessidade disso. Mas cada vez mais a busca de como é que eu faço isso retribuindo de alguma forma. Eu acho que eu tinha muita essa inquietude, porque quando eu comecei a minha história, eu comecei tentando... todo esse processo que a De Família faz hoje, ela foi construído. A gente foi construindo passo a passo, então, cada pedrinha, e sempre começava pelo desentendimento, pelo mal-estar. Então, assim, o que as famílias sentem hoje, muitas das vezes, é um mal-estar que ela não sabe identificar ao certo o que é. Conforme você começa a estruturar uma família e tirar ela desse patamar e fazer com que ela comece a entender que a grande chave de transformação é a governança dessa família, você consegue que ela crie uma estabilidade financeira que ela não dependa mais de uma única fonte. Então, uma das coisas que a gente faz é primeiro tirar a pessoa daquela dependência, porque eu não consigo ter clareza se eu dependo, por exemplo, eu dependo do trabalho que eu tenho lá com meu pai para poder comer. Então eu não consigo nem refletir se aquele trabalho é o que eu gosto ou se eu estou naquele trabalho porque eu preciso comer. Então todo o nosso trabalho começou assim, ajudando essas pessoas a criarem. E aí não é um projeto de é um projeto de uma família inteira. Porque é um projeto de uma família criar essa ressignificação desse patrimônio para poder dizer, bom, agora nós vamos fazer algo que tem a ver com todos nós. E aí sim constrói esse próximo passo, esse próximo projeto, que aí vai juntar as duas gerações. A gente teve, semana passada, o Danilo Tamelini aqui, ele estava contando, ele vem de uma empresa de fretamento, de ônibus, e eles têm inúmeros ônibus, enfim, uma empresa tradicional, e ele está construindo uma plataforma, que é uma empresa internacional, de compartilhamento de ônibus, de linhas de ônibus. Então, você pode pegar o ônibus em qualquer lugar, chama BuzzUp. Então, assim, esse é um modelo de quem está fazendo, de quem tem toda a estrutura familiar, todo esse modelo tradicional que está conseguindo ressignificar com propósito, com harmonia. Enfim, cada um na família está no seu lugar adequado. Então, acho que são coisas bem legais que estão acontecendo. Eu acho que a primeira coisa, né, o primeiro impacto é a união da família, né? Isso é muito difícil hoje, né? Quanto maior a família, mais dispersa ela acaba sendo. Então, ressignificar como família é a base de tudo, é a plataforma.
E aí vem o segundo passo, que é o passo importante que você faz, que é olhar e falar: o que a velha geração gostaria, entende e fez, e o que a nova geração pretende, né? Quais são os sonhos da nova geração? E não se necessariamente é o mesmo negócio, né? E isso é importante, conseguir colocar isso na mesa e ter um entendimento entre eles que o novo também é bom, mas que o velho não é ruim, né? E isso esse é o grande impacto gerado no... Eu estava conversando com a Ana outro dia, a gente estava falando até do seu pai, né? Que, enfim, uma coisa que está acontecendo hoje em dia é que a gente não vai mais, a gente vai viver muito mais. E a gente tem que se preparar para essas transformações. E a gente tem que se preparar para ter propósito e sentido de vida. Tendo uma empresa, sendo um executivo, sendo um empresário, sendo um profissional, enfim. O que você pensa dessa mudança? Não, é super interessante porque o que você falou, Ricardo, que o novo é bom, mas o velho não é ruim. Quer dizer, a gente está vivendo uma transição, a gente precisa descartar tudo e fazer tudo, né, do zero. Não é isso, vem de um processo mesmo, a gente está numa evolução, né, numa transformação como sociedade, e com tudo que está surgindo, que veio mesmo de uma abertura, um canal que se abriu, que foi a internet, né? E quando a gente fala de um modelo de vida em que as pessoas chegavam nos 60 ou 65, quando se aposentavam, e aí acabavam, que eu falei do meu pai, foi que quando ele se aposentou, para ele perdeu o sentido a vida. E ele era um cara fantástico, assim, de uma energia maravilhosa, que adorava a vida, mas perdeu o sentido, ou o propósito, né? E, no entanto, hoje, a gente tem aqui a Hype 60+, né, da Laila Valias, que fala sobre exatamente longevidade. Nós vamos viver muito mais, e como viver mais, e tem aí muita gente se renovando ou se reinventando aos 60+, né? E como fazer isso de uma forma que seja bom para todo mundo? Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente hoje pensa de uma forma coletiva. Então, a família é uma célula da sociedade, né? A sociedade começa na família. Então, você imagina quando você mexe na família, traz para a família, injeta essa consciência, mostra, abre essa portinha e mostra, gente, tem muita coisa para ser feita e que traga um impacto para todo mundo positivo, né? Para o mundo, para o planeta, para nós todos. Então, isso é maravilhoso, porque você abre a portinha para a família. Você está trazendo um gancho que as famílias mudaram, as composições familiares mudaram. Então, a família tradicional era o pai, filhos, casamento estável, isso tudo vem mudando. Eu acho que isso, as empresas estão mudando porque as famílias mudaram. Exatamente. Vem daí, né? E mais, a gente vive uma nova era onde as mulheres da família, elas têm posição, elas têm poder, o que na época da minha avó não acontecia. Bem lembrado, né? As mulheres hoje estão muito mais, tem ainda muito que acontecer, mas no sentido de poder, estão muito mais empoderadas e muito mais assumindo esse lugar. Vocês né? acham que essa mulher que hoje está podendo falar, ela já é um aprendizado dos anos que ela ficou em reflexão? Porque essa mulher não podia falar. Hoje ela está... Então, assim, a gente já é um produto dessa mudança, essa transformação que vem acontecendo, né? Eu acho que a gente ainda vive num mundo machista, né? E os dados mostram isso, do número de executivos em empresas homens e o número de executivos mulheres. É engraçado quando a gente vê, deveria ser triste, mas alguns projetos de empoderamento feminino de grandes indústrias chamando palestrantes, e a primeira pergunta é: quantas mulheres você tem no teu alto escalão na empresa? E às vezes você não tem uma ou duas, né? E fala, mas como é que você quer discutir empoderamento para o teu cliente, para o teu público, se você não gera empoderamento dentro do teu espaço? Então, ainda é um mundo machista que está se transformando, e tem que se transformar cada vez mais. E rapidamente, né, falar da mulher, e a gente quando vai fazendo assim né, tirando a casca da cebola, né, poucas mulheres, ou mulheres assumindo aí um lugar,
mas ganhando menos, estando no mesmo patamar, com o mesmo cargo. Nesse universo da família empresária, sempre a gente envolve as matriarcas, porque elas são uma figura de muita importância. Porque muitas vezes elas não estão no negócio, mas elas são as que costuram as relações. Então, nos processos de governança familiar, a mãe é sempre envolvida. Porque o que acontecia anteriormente, que gerava os conflitos nas empresas, é porque a mãe, ela ouvia em casa o relato de um filho, de outro, do marido, e aí ela fazia uma grande mediação. Quando você envolve a mãe num processo de governança da família, fica mais claro, porque ela começa a ter o ponto de vista dela e ela contribui. Mais do que ela ser aquela que ouve, ela começa a ter também o olhar dela sobre o processo. E a mulher é uma liderança, né? A mãe já começa por aí, ela já lidera já por ser, né, a responsável pela família, pelo filho, né? E uma das coisas que acontece nos processos de governança de família é que assim é um processo de construção coletivo que essa família vai ter que ser capaz de criar para onde vamos e definir os papéis, porque nem sempre, hoje em dia, estão claros mais. Se é o pai, às vezes o pai nem é o pai mais, enfim, todas essas recolocações de papéis vão ser desenhadas. Então, isso que a gente tem visto nas famílias acontecerem e tem sido bem interessante. O fato é que a gente passa a ter um processo de profissionalização da gestão da família, né? E aí você consegue criar um projeto que vai durar, né? Não dá mais para o filho mais velho é o que assume, né? Quem é a melhor competência dentro da casa para assumir? E outra, tem a melhor competência para assumir? Porque às vezes você vai ter que trazer de fora e profissionalizar e criar um conselho familiar para discutir aquilo. Aí existem 3 grandes áreas, né? 3 grandes mundos. Existe o mundo financeiro, que uma família deveria ter recursos financeiros, mas geralmente as famílias não têm, porque elas reinvestem tudo no negócio. Então, tudo que sobra, vamos comprar mais uma máquina, vamos investir em mais uma linha, enfim, mais um produto, mais um canal de vendas. Então, assim, essa mentalidade de ter essa renda financeira, essa parte de liquidez já é uma nova mentalidade. Ter a parte imobiliária mais bem administrada e tudo mais é um outro trabalho que muitas vezes isso fica delargado na família e não é cuidado. E a competência para gerir um negócio tem que ser, você tem que ser capaz de estar ali. Não dá para você simplesmente, porque eu sou filho do dono, eu vou chegar e isso assumir não se aquela sustenta posição. mais, né? Isso não dá. Então, assim, é muito mais... Se essa é a minha fonte principal de renda, eu tenho que realmente fazer uma sucessão profissional onde eu vou conseguir o melhor resultado. E sempre, a gente não... eu costumo até brincar com o pessoal que a gente trabalha com os clientes, que é assim, nunca você vai deixar de ser o dono desse patrimônio. Você pode ter dívida se você não cuidar, mas desse lugar não tem para ninguém. Então, por que você tem que ficar lutando em ser o executivo, se você já é o dono do patrimônio? Então, você tem que fazer esse patrimônio render. O seu papel é outro. E as pessoas tentavam se encaixar numa posição de gestão. E aí que é a grande dor e a grande dificuldade. Então, a gente está nesse momento. E aí, o fato da gente estar aqui no Cívico e tudo mais, é que, assim, aqui é um lugar que a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo. Então, assim, as pessoas estão se transformando, até a forma de trabalhar é diferente, a gente tem um espaço aberto, as coisas fluem. Então, assim, essa energia é a energia que a gente tem que passar para as empresas, para os negócios. Que eles não têm que ter, não tem que ter medo, por exemplo, nenhum processo tem que ser... nada tem que ser velado, guardado, escondido, porque isso tudo, o jeito que você faz é diferente do meu, é diferente da Ana. A gente não tem mais que ter domínio das propriedades intelectuais que cada um desenvolveu. Eu acho que essa é uma grande mudança também. Para mim, essa é uma das principais mudanças. Primeiro que um espaço colaborativo leva a colaboração de todos, né? E é isso que precisa ter numa família. Criar um espaço colaborativo. Segundo que a gente vê numa geração onde eu tinha um projeto, eu guardava o projeto, as 7 chaves na gaveta e não mostrava para ninguém. Vão roubar meu projeto. Vamos roubar um projeto. Hoje, essa geração que está aqui dentro, gerando impacto, se eles têm um projeto, a primeira coisa que eles falam é passar o projeto para todo mundo. Porque quanto mais pessoas souberem do projeto, quanto mais pessoas derem likes no projeto, discutirem o projeto, maior a visibilidade que esse projeto vai ter.
Então, a nova juventude ela não está preocupada em vão roubar minha ideia. A nova juventude está como é que eu escalo minha ideia. Escalar minha ideia é tirar o projeto de dentro da gaveta. Foi essa a pergunta que você me fez quando eu cheguei aqui. Eu venho dessa consultoria tradicional, tailor-made, aquela coisa toda. Ricardo falou, como é que você vai escalar isso? E estamos aí tentando buscar solução. Uma das soluções é essa de gerar consciência, porque eu acho que falar sobre esse ponto, falar sobre essa mudança que vem acontecendo nas famílias, fazer momentos como esse, é o único jeito da gente transformar. É falando, é realmente entendendo que existe um outro prisma, um outro olhar. Trazendo todos os benefícios, porque as pessoas, por não conhecerem, muitas vezes elas resistem ao novo, né? Acham que vão perder alguma coisa. Então, elas se guardam o projeto delas, se guardam no sentido, né, não querem ter uma convivência, até mesmo entre famílias, né? Na própria família, né? Um não conta para o outro. Um não conta para o outro, e aí cria esse vazio, essa solidão, né? Que é meio que maquiada no dia a dia, ou, sei lá, numa rotina que já existe, mas aquela rotina já não faz mais sentido também. E isso tudo vai impactando na cadeia toda da empresa, imagino, né? Dos funcionários, porque na hora que você está bem com você mesmo e bem com o mundo, né? Porque a gente, na verdade, a gente acha que o mundo é a gente, né? Porque a gente está o tempo todo com a gente mesmo e olhando para o mundo, então você acha que o mundo é a gente. Só que o mundo, né, o outro é a extensão da gente, né? O mundo é uma extensão, então nós estamos todos conectados. Então faz todo sentido quando você compartilha, porque você está, na verdade, compartilhando ou ampliando aquilo que é para você, né? Ou que imagina que você acha que é o seu valor maior, mas você está ampliando esse valor, né? E trazendo mais valor ainda, porque o outro também tem o que agregar. Aqui, todo o tempo é assim, a gente vive isso. Vocês vivem isso, vocês veem a alegria que é uma empresa crescendo, nascendo, né? É tudo gostoso, não é? É uma energia, uma sensação de bem-estar. Quando as empresas param de crescer, tem algum nó que está mal resolvido e que tem a ver com essa organização de quem faz o que aonde, enfim. Então, eu acho que quando a gente está vendo as empresas crescerem e nascerem, elas têm uma diapasão de sucesso, as coisas fluem. E quando elas param de fluir, é porque tem algum nó que foi mal alinhado. A governança familiar tira esses nós. Então, assim, quem está ouvindo a gente que pensa que é um processo doloroso ou difícil, é um processo tranquilo, porque é um processo de ir construindo. E o construir é sempre muito bom. Porque se tem alguma coisa errada, não existe nada que a gente não possa transformar, a não ser a morte. O resto a gente pode mudar tudo. Muda tudo. Isso aí. Então, a principal coisa que a família tem que fazer é mudar a cultura. Ainda hoje, se forem algumas grandes empresas, os diretores e os presidentes comem separados dos funcionários. Né? Em 2017, 2018, 2019, isso continua. Exatamente. E aí eles falam, a gente não tem engajamento. Cara, você não vai gerar engajamento não estando junto com quem gera o teu resultado, com quem está na ponta no chão de fábrica. Né? Para gerar um engajamento, você tem que se aproximar. Que te faça a hora que você come em um lugar separado, conectar, né? se conectar. Você está comendo em um lugar separado e uma comida separada. Isso não faz sentido. Isso é indústria 1970, 1980. Né? Aquelas várias hierarquias, a secretária 1, 2, 3, 4, toda aquela estrutura, isso tá mudando. Por exemplo, a gente tem as meninas que ajudam aqui, elas são uns amores, e está todo mundo participando. Então, é um outro jeito de fazer, é um outro jeito de participar. Porque você tem que aprender, né? Você tem que, e você aprende com todo mundo, né? Todos porque esse cada um do seu lugar, no seu momento, com a sua expertise, com a sua experiência, né? E essa coisa do horizontal é o que é o maravilhoso. Que, óbvio, que tem, assim, num primeiro momento, parece que, então vai ser uma bagunça, porque ninguém vai mandar. Quem sou eu, né? E quem sou eu nisso, né? Eu imagino que nos seus eu acho que essa clientes, é a grande, né? Eu acho que deve acontecer muito isso, né? Eu acho que existe primeiro que é o seguinte, o novo dá medo, né? Eu imagino o teu cliente vindo aqui a primeira vez para uma reunião e falar o que está acontecendo, onde eu tô, né? Então, tem sido bem interessante, porque a gente está mudando o paradigma. Primeiro que a gente está mudando o paradigma no sentido de dizer o seguinte, é muito bom poder ter essa chance de mudar. É muito bom poder fazer isso com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão.
e poder ter o diálogo. Então, assim, toda a base do nosso trabalho é o diálogo, a mediação. Hoje eu estou com a Bia aqui, que trabalha com a gente, que está aqui nos assistindo também, e que é uma... Plateia lotada. E o que acontece é o seguinte, o primeiro impacto, isso é muito difícil. Depois eles entram no processo e eles vão vendo que as coisas vão mudando. E aí aquilo que era tão difícil, quando você começa a detalhar para eles, olha onde a gente estava, onde a gente chegou, foi imperceptível. Não teve não foi difícil chegar lá. É que tem um tempo. O que a gente percebe é que tudo é um processo. Então, assim, não adianta pegar você e falar, vamos fazer 12 encontros daqui até em 12 dias está resolvido. Não, é um processo. Você vai ter que ter o seu tempo para ir passo a passo se transformando. Então, mais importante do que encher a pessoa de conteúdo é ajudar que ela também vá podendo absorver aquilo, e se ela não absorver, a gente volta e vamos de novo, e vamos de novo. Uma grande vantagem de um modelo como o nosso é que você tem aonde se espelhar. Isso é muito importante. Como são muitos negócios aqui, de maturidades diferentes, de tamanhos diferentes, de percepções diferentes. Alguns ganharam grandes aportes, outros estão começando, alguns com projeto ADOT para estar aqui. Você tem onde se espelhar, né? Isso é muito importante. Falar, poxa, eu posso chegar lá. E é olhar para o lado, né? É olhar para frente, é subir no outro andar. E isso ajuda muito, porque te força a correr atrás. Né? Se olhar para o lado, para a esquerda, ver o pessoal trabalhando e correndo e fazendo, olhar para a direita, tem uma outra empresa indo atrás, batalhando com todas as dificuldades, você não vai ficar parado. Você se sente envergonhado de olhar e falar, não vou fazer nada. Então você está constantemente também sendo motivado a ir atrás dos teus propósitos, dos teus negócios, das tuas realizações. Então tem estatísticas até da Fundação Dom Cabral que um espaço compartilhado como o cívico para as organizações que estão, para as startups, para os modelos de negócio, a probabilidade de ela crescer e desenvolver é de 3,4%. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente acaba interagindo e a gente aprende com o outro. E divide as dores, isso que eu ia falar. Então, a gente tem aprendido muito. Por exemplo, cada vez que eu desço ali embaixo, está tendo uma palestra sobre um determinado tema e eu entro e assisto a palestra, eu já mudei. E eu nem estava pensando naquele tema. E aquilo começa a fazer parte da minha agenda, da minha história, enfim. Eu acho que isso faz com que a gente tenha esse estímulo de querer, sim, continuar e aprender mais. E aí você vai para os negócios tradicionais, onde você acaba não tendo tanta referência. Eles estão tão focados no mesmo pote, né? no mesmo negócio, que eles acabam não saindo mais para feiras internacionais, não saindo mais para encontros setoriais, não saindo mais para ver o que os concorrentes, o que o mercado, o que quem está lá fora está fazendo, e fica muito fechado ao seu próprio negócio. E isso é um dos principais pontos, talvez, para o início de uma desaceleração. A gestão, desculpa, só porque eu lembrei que a gestão origami, que é que está no terceiro andar, né? Ele falou comigo uma vez isso, que eles estavam em si mesmados quando estavam no escritório. E o fato deles virem para cá fez com que eles abrissem e percebessem no mercado, né, mais possibilidades, e eles próprios, individualmente, também. Eu acho que uma das coisas que acontece é o seguinte, tem muita opção, tem coisas demais por aí, e você tem que criar suas referências. Então, estar num espaço de referência te faz olhar as coisas e ter um grupo estruturado de confiança. Se eu perguntar para o Ricardo, me fala daquilo ali, você sabe me dizer, ou sim ou não, se não sabe, você conhece alguém que talvez saiba. Então, uma das coisas que a gente tem usado muito aqui, a gente tem começado a fazer algumas reuniões com as famílias aqui no espaço, quando a gente atende alguns clientes, e temos começado a fazer algum benchmark com algumas questões específicas. Então, por exemplo, tem o filho de um cliente que está buscando um tipo de negócio, a gente traz um negócio para ele conhecer. Essa vivência, essa experimentação é muito saudável, porque não é que ele vai fazer igual, e não é porque o outro vai contar para ele que ele vai copiar a ideia, mas ele vai tirar alguma coisa. Isso é uma coisa que vem existindo há bastante tempo, mas assim,
a gente acaba fazendo isso para cada um, porque tem a ver com o momento que cada um está. E tem uma coisa da gente não se achar tão louco, né? Assim, que às vezes o empreendedor, eu pelo menos, e a Patrícia, a gente sente na pele assim, quando você resolve criar um novo caminho, criar algo novo, né? Baseado num outro modelo de vida que está surgindo. É claro que você encontra alguma resistência, não só na parte prática, mas na parte também emocional né, das pessoas que te conhecem ou que já estão acostumadas num outro modelo, acharem assim, gente, agora resolveram, né, sei lá, enlouqueceram, estão inventando uma história, e a gente fala que você aprende com o outro que está no mesmo embalo, assim, aprende e se fortalece, né? Eu acho que a gente está amadurecendo, talvez, seria? Amadurecendo juntos, né? E empreender é extremamente difícil, né? Assim, empreender é um desafio, ainda mais no Brasil, né? Você sair do teu emprego, com o teu salarinho garantido, com a tua segurança, teu 13º, tuas férias, sua pseudo-segurança, para olhar e falar, vou tentar, vou empreender, e colocar no papel em quanto tempo você vai demorar para ganhar o mesmo que você ganhava, faz com que 70% vai falar, não vou empreender. Né? Não, desculpa, não dá para mim empreender. Então, empreender é difícil. O mundo é um mundo difícil. Né? Você tem muitos competidores. Você tem que ser bom no que você faz. Você tem que amar o que você faz. Você tem que se dedicar ao que você faz. E talvez focar no que você quer fazer. Porque se você quiser fazer tudo, também não vai dar. E focar, totalmente. Assim, não tem espaço para tentativa, vou brincar de... Não vai dar certo. Tem que amar isso. Tem que amar o que você faz. Teve uma época, porque eu já estou há bastante tempo no mercado, né? Nem percebi passar o tempo, mas voou. E eu já tive uma época que a gente tentou ter junto com a gente uma parte jurídica, ter uma parte financeira, juntar os 3 mundos, porque a governança, no fim, tem 3 grandes pilares. O jurídico, porque tudo acaba numa formalização jurídica, a parte financeira, que é onde eu aplico meus recursos, meus ativos, e a parte da governança. E a gente tentou juntar isso num único universo. Não deu, porque, na verdade, você tem que escolher onde você é bom. E ficar no seu pedaço que você é muito bom, e aí você pode usar os parceiros, e aí, as famílias tradicionais, elas já têm muito as pessoas de confiança delas. Então, o advogado é uma pessoa de extrema confiança. Este advogado pode até convidar outros especialistas que ele precise para um determinado tema. Então, a gente se focou no que a gente é bom. A gente é bom em trabalhar a família empresária. E é nisso que a gente faz. Então, essa clareza de saber onde a gente está e para que servimos, eu acho que também ajuda muito, porque você não fica perdido num universo que eu posso tudo. A gente não atua em gestão da empresa. A gestão da empresa compete a essa família criar um modelo e contratar as estruturas que ela acha que tem que ser. Mas a gente trabalha nessa organização desse sistema que vai ser capaz de gerir tudo isso. Então, acho que saber o que a gente é bom, onde a gente vai ficar, acho que é a diferença de tudo, né? E sem essa organização, você não tem gestão, você não tem lucro, você não tem resultado, você não tem propósito. Então, na verdade, isso é o pilar fundamental, né, de qualquer negócio, né? É conseguir pegar essas famílias, pegar as pessoas e trazerem elas para o mesmo norte, sabe? Para uma mesma referência. E dali saem as coisas, dali saem novos projetos, dali saem novas ideias. Tem uma coisa, Priscila, eu acho que agora, quando você falou do que é difícil é um negócio, né? Eu gosto da palavra negócios sociais, né? Da frase. Porque que é uma mensagem... Tem uma pergunta aqui, ó. E quando o diálogo das famílias é ausente, e o que fica... melhorou, colocaram numa tela melhor. E quando o diálogo das famílias é ausente, e o que fica é apenas cobranças e conversas ríspidas. O que fazer? Pergunta do Bruno Barbosa. Bom, vou começar, depois vocês completam. Bom, Bruno, eu acho que as conversas ríspidas já é a consequência desse mal-estar da família. Com certeza vocês estão brigando por coisas operacionais ou por questões que não é o âmago da questão. Então, é um passo atrás, eu acho que é voltar um passo atrás e reestabelecer a governança da família, criar esse comprometimento da família em construir esse horizonte que vai atender a todo mundo. Mas eu vou falar uma coisa que você me falou agora há pouco, porque, na verdade, nunca é o outro. Né, Bruno? Eu não sei se você faz parte dessa família.
que você está falando. É. Mas não é o seu irmão, não é a mãe, não é o pai, se for o caso. Né? Tem que ver com você. Porque esse eu acho que também é algo que a gente tem que celebrar nesse momento que a gente está vivendo de transformação, que é um momento que a gente agora está tendo oportunidade de encontrar com a gente mesmo. Entendeu? Fazer esse autoconhecimento, que é maravilhoso, por isso que a gente acabou empreendendo, porque, afinal, o que eu quero, né, na vida? Então, eu vou fazer. E a gente consegue, a partir do momento que você assume esse lugar de responsabilidade no que está acontecendo na sua realidade. Não é? Tem uma coisa que a gente estava falando agora mesmo. Você tem que assumir o protagonismo da sua vida. É fácil falar, palavra bonita, de alto impacto. Mas não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Mas eu acho que começa pela gente, sim. Começa por esse olhar. E uma pessoa é capaz de mudar o universo inteiro dessa família. Então, se você tem... Ou você é dessa família, ou você conhece alguém nessa família, uma conversa já pode começar a mudar, já é o primeiro passo para transformar. E a gente está aqui aberto a continuar conversando, enfim. Bom, Bruno, bem-vindo ao mundo real, né? Acho que não é nem negócios, acho que conversas ríspidas a gente tem com esposa, com filho, com pai, no nosso pequeno núcleo, né? Sobre isso, o que eu posso dizer é, primeiro, definir qual a missão, visão, qual o valor, qual o propósito por trás do que vocês estão discutindo, né? E aí tirar o ego de lado e falar, vem cá, qual o propósito? Então vamos discutir o propósito, né? E a hora que você discute o propósito, não é o que eu gostaria, ou o que B gostaria, ou o que você gostaria. É o que é o melhor para aquele propósito. E tem um momento também que você tem que entender que ali chegou um limite, né? Às vezes... não desgastar o diálogo, né? Não desgastar o diálogo. Entender que se não existe ali um ambiente ou uma resposta da forma como você enxerga o mundo ou como você quer viver, então talvez você tenha que fazer uma mudança mesmo. Ou voltar num outro momento, porque a questão não... Sair daquele... porque uma das coisas que a gente trabalha com as famílias é assim... Eu não preciso resolver já. Talvez eu tenha que deixar essa questão. A gente vai voltar nela. Mas se o ambiente está ríspido, deixa para depois. Deixa para voltar. E sempre trazer um interlocutor para a história. Porque a gente emocionalmente sempre vai estar muito defensivo quando chega nessa situação, nesse nível. Então é muito importante ter alguém de fora que possa fazer essa interlocução. Fundamental, porque a família tem a capacidade de apertar uns botões, né? Ativar conhecem, né? Você fala, gente, por que me dá tanta raiva isso? Um comentáriozinho, né? Assim, pequeno. Você fez um super regime, falando, você tá gordo, hein? Não, ou então você fala, você não fica bem, não, você fica melhor. Mas quando eu estava mais gorda, falava, né, o contrário, enfim. Ou seja, hashtag de família. É isso aí. Hashtag de família. Bom, gente, se vocês tiverem mais algumas perguntas, vão mandando que a gente vai respondendo. É um prazer ir conversando. Mas, voltando aqui na nossa história, o que está sendo muito divertido para a De Família é realmente pegar cada caso e ajudar nessa construção desse propósito. Porque aí, e a integração, por exemplo, às vezes a gente tem trabalhos que são mais do que um núcleo. Então, são 2 sócios, 3 sócios. E aí você vai integrar esses sócios no que cada um quer, para onde cada um quer ir. Se faz sentido permanecer aquela sociedade, naqueles 3 sócios, para a próxima geração ou não. É uma liberdade, é um prazer você poder realmente falar sobre isso, sem mágoa, sem nenhuma questão pegando, e poder, de fato, seguir o seu caminho. Porque, às vezes, você tem que eliminar algumas coisas para poder passar para outras. Não dá para deixar um monte de porta aberta. Então, uma das coisas é fechar as portas, né? Acho que ninguém é preso ao negócio, né? O negócio começou com meu avô, com meu bisavô, com meu pai. Não necessariamente eu preciso estar preso a ele, né? Mas a gente se prende, né? Mas a gente se prende. Tem alguma crença aí por trás. E esse é um grande problema, né? Você poder olhar e falar, até aqui foi bom, daqui em diante não é mais bom para mim. Até aqui faz sentido, a partir daqui não faz mais sentido, né? E poder ser livre para isso. Eu acho que isso é um grande ponto, né? Você precisa tirar um pouco o fardo de cima de você. Ninguém carrega um fardo maior do que pode. Então, a primeira coisa, vamos tirar esse fardo inexistente e vamos atuar no que precisa atuar. E a hora que você começa, você vai ver que é muito mais fácil
do que a gente imagina ou do que a gente, né? Porque você cria um filminho também, né? Às vezes nem existe. É que a gente tem que tomar muito cuidado com os boicotes familiares, porque existem inúmeros, né? Desde te dar um emprego quando você é muito novo, com salário alto, e você nunca mais consegue sair, você tem 3 filhos, aquele salário já não é mais alto. É uma forma de controlar, né? Enfim. Então, existem vários... tem mais uma pergunta? Temos perguntas. Tem como mudar aqui para uma tela maior para a gente enxergar, pessoal? Ele ainda estava terminando ali. Antônio Barreto. Em um coworking é possível ter um sentimento familiar? Pergunta legal, né? Muito boa a tua pergunta. A gente não usa muito a palavra coworking aqui, até porque o que a gente tenta fazer é criar uma comunidade, né? Coworking é um lugar onde você paga para trabalhar e é um típico real estate, né? Você está preocupado com o final do mês receber o aluguel e tanto faz o que quem está aqui dentro faça ou não, exerça ou não. Quando a gente decidiu fazer o Cívico, nós nichamos. Então a gente tem um espaço onde quem está aqui gera impacto social. Segundo ponto, as pessoas acabam se conhecendo, se complementando, desenvolvendo projetos em conjuntos. A gente desenvolve cafés da manhã juntos, eventos, bate-papos, viagens, para que as pessoas possam conviver em comunidade. Esse é o grande ponto, né? Dá sim, o que depende é muito da gestão do espaço, e a gestão do espaço não pode impor isso, ela tem que desenvolver isso junto com os residentes. E não tem crachá, né? Isso faz diferença no sentido assim, da família, que a pergunta, né, do Antônio, assim, dá um clima mesmo que está todo mundo aqui convivendo num espaço comunitário, né, e trocando, ou seja, não parece ter aquela... A minha divisão. primeira questão quando eu vim para cá, assim, gente, mas vai todo mundo falar alto? Como é que vai ser? Os telefones, a impressora, enfim, várias questões de ordem prática. E aí eu cheguei aqui e falei, gente, tudo funciona, as pessoas conversam normal, ninguém grita, todo mundo tem uma civilidade. Cívico. E foi muito engraçado, porque quando a gente conversou a primeira vez, sendo muito honesto, a primeira reação não dá para trazê-los para cá. Eles não são coworking de impacto, ela não é uma menininha de 20 e poucos anos tentando alguma coisa disruptiva, é uma coisa um pouco muito quadrada. E eu fui embora pensando isso, né? Eu fui para casa e falei, cara, como faço? Mas ao mesmo tempo vem a visão de converter os não convertidos. Como é que a gente consegue transformar o mindset dela, transformar em algo que gere propósito para o teu negócio, para você, e que aí você vai gerar para as famílias. E essas famílias vão conseguir gerar isso para as próximas gerações. Então, isso é uma coisa que me pegou muito naquele primeiro dia, aquele primeiro encontro. Falei, como eu faço, né? Como eu digo não. E a segunda coisa eu pensei e falei, mas por que eu estou dizendo não? Qual o nosso papel? Nosso papel é poder empoderar cada vez mais o de família a construir uma cultura, um mindset totalmente disruptivo para aquelas famílias. Porque, na verdade, tudo começou, a De Família começou desse modelo tradicional, mas que não para em pé mais. Então, família já não é mais tradicional. Exatamente. Então, ou a gente reconstrói do jeito novo, ou a gente não vai ter sentido. Então, acho que essa é a questão que vem acontecendo. Porque essa questão do impacto social, e naquela hora eu ia falar de negócios sociais, o que eu gosto muito aqui do Cívico também, é que enxerga que hoje não faz mais sentido nenhuma relação, inclusive mais do que tudo a de negócio, porque o negócio é você empoderar um ao outro, né, e fazer com que todos ganhem numa negociação ou numa parceria, o que seja. E aí, quando você começa a trazer essa consciência para as pessoas que estão ainda, né, pelo menos com os paradigmas de um outro mundo que a gente já está vendo no espelho retrovisor, que já está lá atrás, mas tem gente que ainda está vivendo isso, né? É maravilhoso, porque você dá um clique e aí essa família ou essa empresa, ela começa a ver, parece que abre uma série de oportunidades. O mais fácil é a gente entrar em conflito e brigar uns com os outros. Então, a coisa o mais comum
É uma família que está começando a ter dificuldades no negócio, começar a brigar entre elas e achar que o problema é entre elas. E não E é. achar que vai perder alguma coisa. É. Pergunta da Roberta. Como construir o propósito na família? Bom, Roberta, minha humilde colaboração é, dependente da crença de cada família, é um pouquinho de joelho no chão de todo mundo, né? Acho que isso é a base para você construir qualquer coisa. A gente tem um método que a gente criou para fazer isso, porque imagino, eu não sei a família está se referindo, mas as famílias têm esse modelo tradicional. Ela leva um tempo para poder se adaptar a essa transformação. Então, ela começa, então, para se construir esse propósito é necessário você criar uma estabilização desse patrimônio ou desses papéis, dessa governança dessa família, e a partir dali nós vamos desenhar esse propósito juntos. Então só vai conseguir, é igual a pirâmide de Maslow, né? Quando eu estou ali na base da pirâmide, eu não consigo fazer. Então eu tenho que sair daquele, eu tenho que organizar o básico para dar um respiro para poder fazer, senão eu não consigo. Agora, como você faz? Porque para alinhar os propósitos, que hoje, né, a gente também enxerga muito o propósito de cada um, não é assim, cada um tem o seu propósito. Não é que todo mundo tem o mesmo propósito e isso é maravilhoso. Como é que uma família, porque não surgiu de um propósito comum, né? Geralmente os negócios eles surgiram de algum propósito. Então, assim, sustentar minha família, trazer comida para casa. Tinha alguma razão daquele negócio ter começado. O fato é que ele deu certo. Por isso ele perpetuou e ele durou até agora. E agora meus filhos chegaram até aqui. Então, nem sempre... isso não foi planejado dar certo. Foi planejado sustentar minha família, fazer bem feito. Então, isso foi uma consequência. Agora, já que a gente chegou até aqui e a gente deu certo, agora cabe a essa família se organizar e se alinhar para achar um caminho que seja bom para todos. Então, a gente tem um jeito de fazer, que é um processo, que, ao final, eles vão sair realmente sabendo para onde vão. E a gente criou um conceito, a governança familiar é a capacidade de uma família em se unir em prol de um objetivo comum, criando uma visão de futuro, uma visão de futuro compartilhada, definindo os seus pactos e desenhando o seu planejamento estratégico individual. Isso é governança familiar. Então, o que nos une é a base de para onde vamos. Então, o que nos une é que a gente não se suporta e a gente quer se separar. Bom, mas algo nos une. O se separar. Então, a gente tem que saber por que a gente está junto, para saber para onde você quer ir, para onde eu quero ir, para onde ela quer ir, e aí a gente vai até um determinado momento, você vai para o seu caminho, eu para o meu e ela para o dela. Sem mágoa, sem ressentimento. Uma coisa que a gente fez em casa, e é interessante e engraçado, né, no meio de um churrasco um dia, pegamos um monte daqueles stickers, pegamos uma parede, e cada um começou a colocar o que gostaria. Né? O que você gostaria? Quais são os teus sonhos para daqui 5, para daqui 10, para agora? Desde a minha filha até a gente falar o que a gente quer fazer, o que a gente gostaria de fazer. E a hora que você começa a linkar isso, você vê que tem muita coisa em comum. E você começa a ver que tem muita coisa que você queria fazer e você não teve coragem de colocar e tua esposa colocou. Ou teu filho colocou. E isso é interessante, porque a gente fala de grandes famílias, mas você que tem tua padaria, você que tem teu pequeno negócio, você, né, você que tem teu mercadinho, independente, você que profissionais liberais, primeiro o diálogo, né? Tem que ter o diálogo, né? A família tem problema porque elas não dialogam, não tem mais diálogo entre elas. Tem que escutar. A gente não, né? A gente vive numa sociedade. Eu nasci numa casa que tinha uma TV na sala, onde na hora do jantar todo mundo sentava na mesa, na hora do almoço todo mundo sentava na mesa. Você tinha diálogo, né? Hoje é capaz de todo mundo sentar na mesa, cada um com o teu telefone, um jogando, outro tocando mensagem, outro vendo o WhatsApp. Até os programas são individuais, né? Cada um vê o seu, a sua série, no seu episódio. Então ter isso é importante, entendeu? Trazer a família para o mesmo diálogo é a primeira coisa. Olha lá, a Roberta Souza está perguntando o que vocês acham dos casais que trabalham juntos. Atrapalha ou ajuda? Bom, minha esposa me ajudou muito no meu projeto, muito melhor que eu, na verdade. Tem um problema nisso que
você acaba levando o trabalho para casa. E isso é ruim, né? Quando você não sabe colocar um limite no teu trabalho E a e casa pro levar teu trabalho, né? trabalho para casa e levar a tua casa para o trabalho. Você tem que respeitar muito, né? Você tem que ter um grau de consciência muito grande para que aquilo não vire o family business e todo mundo na sua volta, inclusive quem trabalha com você, não enxergar que você é um líder ou você é uma líder num espaço onde você não consegue gerenciar quem está contigo trabalhando. Eu acho que o fato de maridos e mulheres trabalhar juntos tem muito a ver com começar um negócio. Então, por exemplo, certamente quando sua esposa veio trabalhar com você estava começando um negócio. Então, assim, e por que você traz uma pessoa que é sua esposa? Enfim, pela confiança. Porque a gente precisa de pessoas de confiança. Você fala, então vou trazer minha esposa, vou trazer meu marido. Então a gente faz esse processo. Ao longo do tempo, quando a empresa começa a evoluir, você tem que começar a entender o espaço de cada um e se aquilo faz sentido ou não. E redesenhar isso. Porque às vezes não há necessidade de permanecer. Porque um dos grandes riscos disso é estar todos os ovos na mesma cesta. Esse é o grande problema do casal que trabalha junto. Mas ele pode continuar trabalhando junto, mas eu vou trabalhar desenvolvendo os imóveis que a gente gostaria de ter, ou ajudando nas aplicações, ou enfim. Essa família vai ter que continuar trabalhando junto, porque uma família empresária não cresce. Então não é o fato de estar na empresa sentada na mesa ao lado, mas o trabalhar junto talvez vai ser a vida toda. Isso é casar. Né? Isso é estar junto de verdade. E a gente está vivendo também, né, nesse novo momento, essa nova era, de que não existe essa coisa do trabalho e da casa, né? E empreendedorismo é muito isso. Até a Mari da Pipe Social falou outro dia, gente, eu tenho que fazer terapia para ver se eu consigo parar de gostar de trabalhar, porque eu só quero trabalhar, porque eu não consigo parar com isso. Porque é um pouco essa ideia de que você não é compartimentado, você não está separado, apesar de você poder ter, sim, uma atuação num lugar, naquela hora você é uma persona mais voltada para, né, um tipo de atividade, mas de qualquer forma, então, quando fala de um casal, independentemente de ser homem ou mulher, né, um casal, uma relação, né, que esteja junta num propósito só, tem uma força muito grande, né? Tem uma potência aí. Tem que ter funções definidas, bem definidas. Bem definidas, e os papéis, né, um complementa o outro. E fato que não é porque você trabalha junto que você vai deixar de dar uma flor, levar para jantar, né, ser romântico ou romântica. Mas é que quando você trabalha junto, você começa a esquecer esse tipo de coisa que faz tão bem para uma relação, né? E para o trabalho. Não, exato, e você não vai levar para casa aquilo, é saber também dividir, né? Quando você sair daqui, então é o que você falou, vamos jantar, falar de outras coisas. Eu também já vivi, assim, o meu marido também resolveu empreender quando eu resolvi empreender. Né, com coisas diferentes, mas de qualquer forma vivendo situações parecidas. E a gente compartilha muitas coisas e outras eu acho que ele está fazendo errado, entendeu? Que eu acho que ele tinha que fazer de outro jeito e aí pode criar uma certa também, né, não só no convívio, mas também na forma de ver. Mas deixa cada um fazer o seu caminho, né? Tem que ter um pouco de também respeito ao momento do outro. Se a gente entender que a gente está buscando ser um gestor de patrimônio próprio e não um empresário, aí muda, aí a gente vai ter, aí mudou, porque aí se vocês casal são um gestor de patrimônio próprio, vocês vão ter que trabalhar para criar esse patrimônio que é a segurança da família. E nesse momento, se um está trabalhando naquele determinado negócio e já está trazendo o retorno, precisa de dois, talvez baste um ali e o outro fazendo outras pontes para gerar outras coisas que vão dar também segurança para a família. Tem momentos, por exemplo, você tem filho pequeno, tem momentos que ficar com filho é muito importante e que isso não tem preço que pague. Então você tem que saber também os momentos e combinar isso. E já tive momentos de vida que ganhava mais que minha esposa, já tive momentos que eu ganhava menos que minha esposa e tudo bem, entendeu? Porque foi combinado, de alguma forma. Mas é isso. Isso tem que estar claro, né? Eu acho que a governança é um jeito de combinar as coisas. A governança da família é como é que a gente vai combinar esse jogo para não ter atrito, para ter bem-estar. Então é isso que a gente trabalha, nesse bem-estar e nessa harmonia da família, enfim, trazendo essa segurança e esse bom senso, enfim. Enxergar o que, na verdade, faz bem para todo mundo, né? E para todo mundo viver e contribuir, e aí todo mundo vai ganhar.
Bom, não é uma pergunta, é um aviso. Sim. Temos nossos últimos 5 minutos. Exatamente. Então, gente, que nós vamos falar 5 minutos finais. Então, eu queria que cada um falasse um pouco para a gente fechar. O que vocês acharam desse bate-papo? Enfim, como é que impactou em vocês? Primeiro porque quando eu te conheci, Priscila, eu nem pensava nisso. Eu não tenho essa trajetória, né, de família, de trabalhar em família, mas eu tenho família, né? Todo mundo aqui. E a gente sabe o quanto é desafiador, né? Você ter uma harmonia em família e poder também compartilhar momentos pessoais e para não ter nenhum tipo de atrito, que às vezes a pessoa fala, né, eu agora vou trabalhar não sei aonde, ela está certa. Tem todo um clima que às vezes pode gerar de competição mesmo nas famílias que não são empresas, né? Imagina então quando é empresa. E é muito bom a gente poder trocar, porque ainda mais o Muda Tudo, eu só vou falar rapidamente, que eu acho que eu comecei a falar e não disse, talvez quem esteja assistindo agora não conheça, é um site, né, uma plataforma de notícias construtivas. A gente traz os desafios, mostra soluções para os desafios, né, da humanidade, do dia a dia de todo mundo, mas por uma perspectiva positiva. Então, quando você fala do seu trabalho, eu vejo exatamente isso, né? Você faz uma governança construtiva, não sei como dizer, uma governança familiar construtiva, porque você traz os desafios para a mesa, fala, ok, então, tudo bem, a gente pode até não querer mais conviver, mas isso tem que ficar claro, mas de que forma a gente pode sair disso para algo melhor para todo mundo, né? E é um pouco o que a gente faz. É o que a gente faz, porque senão não faz sentido. A gente não quer falar aqui de problemas sem ter uma perspectiva de solução, ou mostrar através de histórias que são inspiradoras e que a gente pode aprender, né? Então, mostra um caminho, como você falou, você tem que dar um direcionamento. Ou então, também, dar voz para aquelas pessoas que muitas vezes a gente, com o hábito de achar que tem que falar ainda mais, num país como o Brasil, que poucos têm vozes, né? E tem uma massa aí que não é ouvida e, no entanto, está fazendo no dia a dia uma revolução social, no sentido de criando uma realidade muito mais positiva, né? Uma realidade melhor para todos ao seu entorno. Então, é importante a gente escutar, aprender e construir em conjunto, no coletivo, né? Isso aí, então, obrigada por ter me trazido tanto insight e tanta inspiração. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Ricardo, e você? Bom, família é a base, né? Então, tudo sai disso, né? A empresa, o projeto, o dinheiro, os novos planos, sai de uma base familiar. É uma base familiar que não seja bem estruturada, a continuação não vai ser estruturada. Então, o que você faz é sensacional, né? Extremamente necessária. Todos os novos planos, todos os novos projetos, ou toda a administração do que existe, vem através de uma base bem definida de família. Quantas famílias não conhecemos que tinham fortunas, né? E perderam tudo, né? Porque não tinha isso. Faltou recombinar o propósito. Redesenhar esse redesenhar, né? Então, fico cada vez mais satisfeito e mais feliz de tê-la conosco aqui no Cívico. Para mim também foi uma feliz surpresa chegar aqui. Muito bom. Muito bom trocar, muito bom aprender. E é a base, né? Tendo uma base, ter uma casa construída numa base sólida, a casa vai durar. Bom, queria agradecer você, Ricardo, você, Ana Luísa, por estar aqui. Primeiro, o Ricardo, de ter nos selecionado para estar aqui nesse polo de impacto social e que está sendo um grande aprendizado. Eu também tenho aprendido muito com vocês e muito com essa interação, de estar aqui na Comover, que também é um espaço que está dentro do Cívico. Então, assim, isso aqui já é uma resposta de que é possível mudar se a gente fizer cada um a sua parte, se estiver junto, engajado, integrado. Então, assim, a gente vai ter outros programas, a gente vai continuar nossa programação. Semana que vem a gente tem mais um programa. E a gente espera perguntas e a gente vai respondendo, a gente está à disposição. E agradecemos muito por hoje e voltamos na próxima semana. Muito obrigada.